Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. O Brasil e o mundo assistiram cenas que aterrorizaram a todos. A força do mar de lama, de rejeitos da Vale, em Brumadinho, que arrastou casas, pessoas e animais, destruindo rios e plantações. Cenas semelhantes com o que vimos na cidade de Mariana, ainda recentemente, estão presentes na nossa memória. O tema mineração ocupa hoje o centro de um debate que envolve comunidades, empresas, mineradoras e os diversos níveis dos poderes do Estado brasileiro. Hoje, no Brasil, existem cerca de 700 barragens e destas, 300 estão aqui em Minas Gerais, um pouco mais de 300. No Religare de hoje, nós vamos falar sobre mineração. Eu recebo aqui no estúdio o colega Josias Rossi Ladeira, ele é professor de Engenharia Civil da PUC Minas. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no Religare. Obrigado pelo convite e poder estar esclarecendo algumas questões aqui relacionadas à mineração. Você pode assistir aos nossos programas quantas vezes você quiser. Procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube, clique em inscrever-se e marque no sino para ser avisado que há um novo programa para você assistir. Professor, nós assistimos, como disse, né, essa tragédia que aconteceu na cidade de Brumadinho, que afeta tantas pessoas. Esse tema da mineração, particularmente quanto ao monitoramento, né, das barragens. Como é feito o monitoramento de barragens? Bom, o monitoramento ele tem que ser projetado desde o início e tem alguns equipamentos que têm que ser instalados. Basicamente, são equipamentos simples que têm que estar monitorando a pressão da água. Esse equipamento chama-se piezômetro. E um outro que é um medidor de nível de água que está no interior da barragem. Com esses dados e informações do material, você joga essas informações num software para poder calcular como está a estabilidade da barragem. Por norma, esse valor tem que estar no mínimo 1,5. O que significa esse 1,5, esse fator de segurança? Que as forças resistentes têm que ser 50% superiores àquelas que estão mobilizando o movimento. Compreendido. Esse monitoramento é responsabilidade de que instâncias? Certamente a primeira delas é a própria empresa, não? Sim. O corpo técnico da própria empresa ele tem que fazer com uma frequência diária, semanal e mensal, mas com supervisionamento dos órgãos ambientais. Tem que ter um acompanhamento e, no mínimo, uma auditoria anual de um corpo independente, um corpo técnico independente, para poder supervisionar e validar todas essas informações. Sendo assim, não resta muita margem para surpresas. Esse processo ele pode ser acompanhado constantemente. Com certeza. Esse monitoramento vai assegurar, então, a estabilidade daquela obra que foi feita de rejeito com solo. Sim. Qual é a responsabilidade de cada um desses entes? O que é a responsabilidade da empresa? O que é a responsabilidade das entidades de fiscalização? O que é a responsabilidade do Estado nesse processo? Bom, a responsabilidade da empresa é prover um corpo técnico capaz de estar em condições de avaliar como está esse tipo de obra e ter infraestrutura de equipamento e softwares com hardware para poder estar acompanhando. A responsabilidade do órgão ambiental, como foi dito, é supervisionar para poder validar essas informações. E do Estado? O Estado é aí, sim, autorizar o que foi feito pelos órgãos para poder dar a concessão e dar a continuidade à concessão da atividade minerária. Sim. Em relação à mineração, a Agência Nacional de Mineração ela determinou a eliminação dessas barragens de tipo alteamento. Quais são os tipos de barragem para a gente poder depois entender essa proibição, né? Basicamente são 3 tipos de alteamento. É diferente de uma barragem de retenção de água apenas, essa barragem ela vai sendo aumentada com os anos. Então, parte-se de um dique de partida, bem construído, e aí você tem 3 opções. Ou vai fazer o alteamento a montante, quer dizer, fazer o aumento da barragem sob o próprio rejeito, ou vai fazer esse alteamento a jusante, pós o barramento, pegando uma área virgem. Ou o intermediário,
parte apoiando no rejeito e parte apoiando numa área firme e virgem. Sim, a agência, ela então determinou a eliminação das barragens do tipo alteamento a montante. A montante. Isso já foi, assim, pelo histórico, no Brasil, nós temos uma norma desde 1993. Nessa época, permitia-se que fizesse desde os 3 tipos de alteamento. Quando foi em 2006, não se recomendou mais o alteamento a montante. Em 2017, passou-se a permitir, mas com controles mais apertados no alteamento a montante. Sim, foi dado um prazo para que as empresas interrompessem esse tipo de alteamento a montante. Esse prazo parece adequado para que as empresas se adequem? Para interromper a continuidade e a abertura de novos alteamentos a montante, sim. Agora nós vamos precisar de um prazo maior para descaracterizar e descomissionar esse tipo de alteamento, que vai ser uma obra de terraplenagem que envolve grandes volumes e investimento de recursos. Sim, mas é possível, então, digamos assim, tornar segura as barragens desse modelo. Sim, aí essa descaracterização ela vai passar a não reter mais o rejeito, porque ela vai ter que ser descaracterizada. E o rejeito que se retirar lá, aí sim, vai fazer um empilhamento a seco sobre esses rejeitos. Sim, e sobre esse empilhamento a seco, ele tende a ser, então, mais seguro? Sim, porque o rejeito, da forma como hoje ele é processado, ele é um subproduto que não tem valor agregado. Então, ele possui entre 70% e 80% de água para você represar esse material, entre aspas, essa lama. O rejeito cortado a seco, ele passa por um equipamento de grandes proporções para poder ser prensado e retirar boa parte dessa água. Então, ela vai ficar com em torno de 14% dessa água. O produto dessa prensagem é chamado de torta. Aí essa torta mais seca, ela pode ser empilhada, fazendo um empilhamento a seco, mais seguro na sua estabilidade. E é possível algum tipo de aproveitamento desse material? Eu vi alguma coisa, é possível fazer tijolos com esse material? É possível esse tipo de... É possível aproveitar o material até em áreas de terraplenagem com pavimentação na base e subbase. O problema é a escala do volume, são muito volume de rejeito que é produzido no seu processamento para a demanda dessas aplicações. Sim, do ponto de vista econômico, né, há uma viabilidade, as empresas veem isso como viável? Deveriam ver do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista econômico, não seria viável também esse tipo de investimento? Sim, Flávio. Como eu disse, a viabilidade econômica há. O problema é quem vai consumir todo esse volume Sim. de rejeito. Compreendo. Bom, um caso é o da CSN, talvez um exemplo, né, em que ela está fazendo processamento a seco, né, aqui em Congonhas, mas há ainda também barragens no modelo anterior, né? Que riscos há nesse processo? A barragem de Casa de Pedra, que fica na cidade de Congonhas, o alteamento é a jusante, é o modelo mais seguro, mas que já teve problemas e a empresa já tomou providência de fazer a drenagem no entorno dessa barragem. E ela antecipou-se em fazer essa estrutura de prensagem para poder filtrar os seus rejeitos e ela está num estágio experimental fazendo uma pilha desses rejeitos com 14% apenas de umidade. Sim. E há outros exemplos nessa direção, assim, positivos? Sim, próximo de nós mesmo, na mina de Pau Branco, a empresa Valorec, ela já desenvolve há mais tempo, desde 2015, esse empilhamento a seco, passando o rejeito pelo filtro prensa. Sim, sim. Bem, vamos fazer o intervalo. Há outras questões que eu gostaria ainda de tratar nessa nossa conversa sobre a mineração. Aqui no Religare, eu estou com o professor Josias Rossi Ladeira. Ele é professor da Engenharia Civil da PUC Minas. Nós estamos falando sobre mineração. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já.